Agora uma dica para o fim de semana. O filme Jogo Justo aborda o machismo no mercado de trabalho. Confira a reportagem de Malu Bacarin. O filme Jogo Justo, da Netflix, conta a história de Emily e Luke, um casal que trabalha na mesma empresa e esconde o relacionamento. Os dois começam a enfrentar problemas quando Emily é promovida a gestora, se tornando chefe de Luke, e ele tem dificuldade em aceitar o sucesso dela. O longa aborda o machismo no ambiente de trabalho e como isso pode impactar na carreira das mulheres. No final do filme, Luke acusa Emily de se relacionar com os chefes para conseguir o cargo e até mesmo duvida da competência dela. Jogo Justo teve a estreia internacional no Festival de Cinema de Toronto e foi bem recebido pelos críticos. O filme também foca no ambiente de trabalho no mercado financeiro, já que o casal trabalha em Wall Street, distrito financeiro da cidade de Nova York. Nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou os protagonistas, Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich. Com um arco tão interessante entre vocês dois, interpretando personagens que começam apaixonados e então o relacionamento deles meio que se desfaz e eles também mudam muito individualmente. Queria saber como foi para vocês trabalharem isso juntos como atores, porque é preciso muita confiança um com o outro para conseguir realizar esses movimentos no filme. Sim, tivemos um período de ensaio incrível. Passamos uma semana juntos quando pudemos percorrer as cenas e nos conhecer, trabalhar com a diretora Chloe e os espaços e nos sets, o que foi incrível. E também filmamos primeiro a maioria das cenas de amor entre Emily e Luke, o que foi muito útil para facilitar o processo. Emily and Luke in love scenes first, which was very helpful. E Alden, para você, qual foi o maior desafio? Acho que a verdade é que é um desafio quando você tem um material que passa por essa intensidade da vida amorosa. É tão escuro e profundo e tudo mais. É um desafio, mas também é uma coisa alegre, porque é emocionante para um ator assumir um desafio como esse. Phoebe Dynevor foi indicada ao BAFTA na categoria de melhor ator ou atriz revelação. A atriz ganhou fama por estrelar na série Bridgerton, inspirada nos livros de Julia Quinn. São 11h05, nós vimos aí esse VT, essa dica da Malu Bacarin. Eu quero te ouvir, Ana Beatriz, porque traz um tema importante de discussão na nossa sociedade, né? O machismo nas relações de trabalho. Como é que você vê? Eu fico muito feliz que isso seja a pauta aqui do nosso programa, porque é algo que está enraizado na nossa sociedade e as mulheres tentam exaustivamente mudar essa situação e a passos muito lentos. Hoje a gente vê a maioria das mulheres fazendo parte do mercado de trabalho, que já é um grande avanço, mas ainda existe muita discriminação salarial dentro das empresas, dentro dos escritórios. As mulheres elas têm que se esforçar muito mais para se provar, né? Então, promoções, efetivações, coisas que para homem são muito mais fáceis, e existem muitos obstáculos, até pela questão da maternidade. Enfim, é importante que isso seja dito. Existe uma mobilização do mundo moderno para que essas diferenças sejam reduzidas, mas ainda há muito a se percorrer. Quem quiser se debruçar sobre esse tema, tem uma outra dica, que é uma série também da Netflix, chama A Diplomata, que o casal, ele tem a mesma atividade profissional, então se assemelha muito a essa dica que foi dada do Jogo Justo. É super interessante, acho que a gente tem que se informar e tem que entender que isso não é ficção, que a gente passa por isso na vida real e tudo que tiver ao nosso alcance, que seja possível de ser feito, a gente deve fazer para reduzir essa diferença. E essa disputa profissional entre homens e mulheres por cargos e salários não é de hoje. A boa notícia é que, segundo os dados recentes do IBGE, o salário das mulheres aumentou no Brasil, mas a disparidade com os homens ainda é grande. Dados de uma empresa especializada em carreiras aqui de São Paulo mostram que as mulheres têm procurado mais por ajuda para crescer na carreira. A busca por mentorias aumentou. A gente chamou a especialista Verônica Arrens, que é mestre em administração de empresas e recursos humanos pela FEA da USP, para falar sobre esse assunto. Bem-vinda ao Morning Show. Muito obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui abordando esse tema. Eu assisti esse filme e eu diria que é aqueles filmes que quando termina você ainda fica uns 10 minutos sentado no sofá, pensando sobre tudo que ele gera, né? De emoção, de sensação, de reflexão.
E realmente, né, olhando os dados hoje, a gente vê um aumento ali, né, no IBGE, trazendo em relação à média salarial das mulheres, mas a diferença ainda em relação aos homens é de 25%. Então, a gente ainda vê, sim, que tem uma grande disparidade salarial. Leis, né, ano passado a gente teve aí a entrada da lei que vai olhar e vai impulsionar para que a gente tenha mais igualdade, mas essas mulheres buscando, sim, o seu desenvolvimento, né? A gente aqui, a partir de uma pesquisa que nós fizemos e acompanhando carreiras de mulheres, 74% mais são mulheres buscando esses programas de desenvolvimento, de mentoria, para chegar em posições de liderança. Então, acho que é riquíssimo mesmo podermos falar sobre esse tema. Professor, o Mano Ferreira vai te fazer uma pergunta. Professora, eu li uns estudos da Cecília Machado, economista, mostrando que quando a gente faz uma análise da evolução das carreiras masculina comparada à feminina com alguns controles, o ponto que traz maior aumento do gap salarial hoje é o momento da maternidade, ou seja, quando o homem se torna pai, a carreira dele continua evoluindo, mas a mulher, no momento que se torna mãe, acaba tendo um déficit nessa evolução na comparação com o homem. Qual é a visão da senhora sobre o tipo de abordagem que nós precisamos fazer na sociedade para tentar diminuir esse custo econômico que a maternidade gera sobre as mulheres, desproporcional em relação à paternidade para os homens? É um bom ponto, né, que está sendo olhado. Eu diria, dentro da experiência do que eu venho trabalhando com as empresas, é que nós temos 3 olhares muito importantes ali. O primeiro é a própria mulher, né, enquanto profissional, enquanto indivíduo, um lugar dessa mulher de se reconhecer, conhecer seus valores e buscar, né, o que é justo para ela também. É interessante que o filme, em alguns momentos, mostra isso. Às vezes até, né, uma dúvida, uma insegurança, e muitas mulheres, elas têm isso. Então, acho que tem um lugar de poder auxiliar, né? Eu falo que são programas afirmativos que ajudem essa mulher, apesar ali, né, às vezes da saída na maternidade, no retorno, não diminuir sua própria valorização. Nós temos um segundo ponto, que são todos os outros que fazem parte de um ambiente profissional. Eu digo que são os aliados dessa causa. Enquanto não trabalharmos, né, com conscientização, com letramento que envolve mulheres, mas principalmente homens também, para que eles tenham mais conhecimento do que nós, às vezes, passamos enquanto mulheres, e a questão até da maternidade, como isso reflete numa mulher que muitas vezes tem até a jornada ali, né, dupla, além do trabalho formal, ainda chega em casa e muito da maternidade fica na responsabilidade desta mãe. Então, enquanto não houver uma conscientização também, né, enquanto aí os seus parceiros, isso vai ficar difícil. E por último, eu diria a própria empresa e a organização. Então, se não houverem políticas e programas dentro da empresa que deem suporte para as mulheres e, às vezes, né, algumas flexibilidades também em relação à própria mulher que é mãe, a gente vai ter ainda dificuldade. Então, acho que são 3 pilares aí fundamentais que a gente deveria olhar para facilitar esse processo. Verônica, agora a mulher deste programa vai te fazer uma pergunta, a Ana Beatriz. Oi, Verônica, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você. Vou te pedir uma dica. Se você pudesse dar uma dica para essas mulheres que depois de se tornarem mães, têm que retornar ao mercado de trabalho também com essa carga dentro de casa, se você pudesse falar uma coisa para elas, o que seria? Não ter medo e receio de pedir ajuda, é a primeira coisa que eu diria. Muitas vezes essa mulher, ela se cobra muito no trabalho e se cobra também em casa. E se ela não começar a olhar quem é a rede de apoio que ela tem e como ela pode, sim, acionar e dizer que ela precisa dessa ajuda, com certeza vai ser mais difícil para ela. E às vezes é o lugar mesmo da própria mulher
sair do lugar da super-heroína, de tentar dar conta de tudo, mas dizer para quem está próximo a ela e pedir essa ajuda. Isso vale também dentro do ambiente profissional. Às vezes, se há pouca consciência de quem está em volta dela e ela não trouxer alguns pontos, né? Por exemplo, vou trazer uma coisa simples: horários de reuniões são marcadas e que às vezes poderiam ter ali uma flexibilidade, porque é bem na hora em que essa mãe precisa ir na creche, precisa buscar seu filho. Então, às vezes são coisas que a mulher ela sofre sozinha e ela não compartilha e ela não diz aonde ela precisa de um suporte. Então, a primeira dica que eu diria é sair do lugar mesmo, dessa super mulher, né, e que a gente se cobra muitas vezes em conseguir dar conta de tudo e saber, né, pedir ajuda, dizer alguns nãos também são importantes. É isso que eu diria, Ana. Tá aí, conversamos aqui com a Verônica Arens, que é especialista neste tema, tá repercutindo com a gente aí as reflexões trazidas pelo filme Jogo Justo. Obrigado, viu, Verônica? Volte sempre ao Morning Show. Obrigada pelo convite. Quero ouvir aqui o homem mais fofo deste programa, o Felipe Monteiro, que é um simpatizante, um entusiasta da causa feminina. Felipe Monteiro. O que eu acho interessante quando vem essa discussão à tona, muito se fala do papel da mulher, né? A consultora aí foi muito clara e foram muitas verdades em relação a como a mulher tem que se portar em relação a diminuir a diferença salarial entre o homem e a mulher. Mas também a gente, como homem, tem que se colocar também como um pilar para ajudar as mulheres a conseguir diminuir esse gap, né? É um absurdo, por exemplo, as mulheres terem uma jornada de trabalho, mulheres mães, voltarem para casa e o marido não ajudar nas tarefas domésticas. Então, já é errado, viu? Ajudar nas tarefas domésticas, porque dá a ideia de que é uma responsabilidade e o homem está fazendo ali uma caridade para a mulher. Concordo com você. Ou seja, se a mulher tiver que ficar numa reunião às 6, 7 da noite, o homem que vai cuidar do filho, o homem que vai fazer o jantar, o homem que vai cuidar das tarefas domésticas, né? Então não dá para você também só colocar que essa diferenciação para diminuir a diferença salarial entre homem e mulher só nas costas das mulheres, sendo mais proativa, buscando mais flexibilidade no trabalho. Não. Às vezes o homem em casa mais proativo ajuda a mulher nessa função. Ana Beatriz. Na esteira do que o PP falou, eu queria complementar a fala da especialista, que tratou muito da questão da rede de apoio. Portanto, se você é um homem, seja a rede de apoio das mulheres ao seu redor. Se você é uma mulher sem filhos, seja a rede de apoio. Porque nós, e aí eu falo também no papel de mãe, precisamos da ajuda de vocês.